Muito bem, gente. Nós falamos sobre sobre pressão venosa central, falamos sobre o catéter de Swan-Ganz que vai aferir débito cardíaco. Tudo isso, nós estamos falando de pacientes que têm comprometimento, né, circulatório, comprometimento cardíaco, pacientes que estão em terapia intensiva na maioria das vezes, aí que necessitam de procedimentos, né, e procedimentos invasivos, e que após esse procedimento serão necessários cuidados aí intensivos, ou seja, controle de sinais vitais rigorosos. Estes pacientes estarão vulneráveis a infecções, né, infecções cruzadas, infecção, né, oportunistas, já que é um paciente que vai ter aí a sua imunidade debilitada por conta de um procedimento que foi feito, né, um procedimento grande aí, tá bom? Então nós falaremos agora aí um pouquinho sobre a angioplastia, né? O que é a angioplastia coronária? É um procedimento de correção, né, da artéria coronariana, que é o vaso que vai irrigar o músculo cardíaco, que por muitas vezes é obstruído por placas de gordura, placas de ateroma, e que por conta disso é necessário fazer essa devolução aí do fluxo normal delas. Então a angioplastia é um procedimento pelo qual é feito aí a correção dessa coronária. Então, para que seja feita aí a angioplastia, é necessário a realização do cateterismo, né, que é um exame que, por sua vez, vai conduzir aí a visualização, né, dos vasos aí da coronária, né? Então as artérias coronarianas vão ser visualizadas aí, por sua vez, a região onde há o estreitamento. Então aqui, ó, vocês observarem, é onde ocorre o estreitamento, né? Onde ocorre aí é, essa alteração, que por sua vez deve ser corrigida. Então o procedimento pelo qual é feita essa correção se dá o nome de angioplastia. Então, por meio desse exame da angioplastia, você visualiza o local onde há aquela obstrução e aí são instalados aí os stents. Uma das maneiras, né, de trazer de volta essa circulação para esse vaso, né, é você colocar aí, fazer a instalação do stent, né? Então veja bem, é um dispositivo muito pequeno. Existem os stents metálicos, né? Existem também agora os stents que são absorvíveis. Então você introduz no paciente, você não tira mais esse stent, na verdade nenhum deles você retira, mas o absorvível ele passa a fazer parte ali do paciente e reduz muito as chances de reincidência. Então é feita aí a introdução do catéter, né, pelo cateterismo, e você tem aí um vaso comprometido, então comprometido com as placas de ateroma que vão obstruir, né, vão diminuir a luz do vaso. Então a passagem desse catéter guiado por aquela imagem que nós vimos, né, em seguida é disparado aqui o stent que vai devolver novamente a luz do vaso, a função do vaso coronariano. Então vai tratar aí a angioplastia, né, vai tratar, então primeiro é feito o cateterismo, que é por sua vez é um exame, e a angioplastia é o procedimento, é a terapêutica propriamente dita aí. Então você vai ter aí a obstrução, né, de determinado espaço aí, que vai causar essa alteração, né, deixa eu ver se eu tiro aqui a minha imagem, isso, pronto, ó, subir na vida, olha que maravilha. Então você vai ter aqui, ó, toda essa área posterior à obstrução, você vai ter aí uma isquemia. Por isso que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Então você vai ter uma isquemia, vai ter
vai ter morte, né? Então, a ausência dessa circulação aí vai causar a morte do músculo cardíaco. Então, quanto antes for diagnosticado, quanto antes for realizada a intervenção, melhor e mais músculo aí, né, vai ser, aliás, menos músculo o paciente vai perder. Então, tempo é músculo, né? Então, você vai ter aí o procedimento de cateterismo, né? Então, você consegue, por meio do cateterismo, realizar a angioplastia, né? Isso vai depender, a intervenção vai depender dos exames que forem realizados. Então, do nível de comprometimento que esse paciente tiver, a angioplastia, o stent, ele não vai resolver, tá bom, gente? Dependendo do nível de comprometimento que esse paciente tiver, será necessário a realização aí de uma cirurgia cardíaca mesmo, uma ponte de safena, uma mamária. Então vai depender aí, né, de quanto, dependendo do grau de obstrução, o cateterismo ele fica inviável, tá bom? Então, dependendo do quanto esse paciente tem de comprometimento coronariano, não só o cateterismo vai resolver esse caso, tá bom? Então, vai ser necessário outras vias aí, além do cateterismo. Então, dependendo do quanto essas coronárias estiverem comprometidas, né? Quanto isso estiver comprometendo o débito cardíaco, o médico pode optar, o cardiologista pode optar por uma ponte de safena, que é a retirada lá da veia safena da perna e a instalação, né, a colocação, enxertia fazendo uma ponte aí da área isquemiada para uma área, né, para devolver o fluxo sanguíneo para aquela região ali, né? Então você tem um procedimento mais efetivo quando há um comprometimento maior. Então é feito aí aqui a hemodinâmica, tá bom, gente? Então o cateterismo é feito no setor de hemodinâmica, tá bom? Então aqui só para vocês entenderem, o pessoal da radiologia, né? Então aqui nós temos as imagens que são vistas aqui pelo técnico, pelo pessoal da técnica, pelos médicos, radiologistas também. Lá dentro nós temos o médico da hemodinâmica, aqui nós temos a escopia, né, o raio-x. Aqui do lado nós temos uma bomba de infusão que vai injetar contraste iodado, tá? Contraste à base de iodo, que vai dar uma contrastação nessa imagem. Esse contraste que vai mostrar essa imagem, né, com uma definição maior, ou seja, o paciente ele não pode ser alérgico a contraste, né? Lembrando que o contraste iodado também, ele tem algumas contraindicações, inclusive para pacientes com insuficiência renal ou com algum problema renal. Ele pode causar uma doença chamada insuficiência renal por infusão de contraste, né? Então é importante que a função renal desse paciente seja assistida antes e após a realização desse procedimento, já que a quantidade de contraste é razoável, tá bom? Mas é importante que esse procedimento seja realizado aí o quanto antes, tá? Então é isso aí. Como é feito o exame, né? O cateterismo. Então o paciente que dá entrada ao pronto atendimento, ou que tem aquele quadro, né, de suspeita de obstrução coronariana, de infarto, né, deu troponina positiva, eletrocardiograma com alterações significativas, eco, né, um quadro clínico de dor precordial, né, o paciente ele vai ter aí a sua função renal, né, exames de ureia, creatinina, são marcadores importantíssimos aí de função renal verificados. Esse paciente ele é levado ao setor de hemodinâmica, como vocês viram, e aí é realizado o cateterismo em si. Então, o cateterismo é o exame. O procedimento de correção é angioplastia. Entenderam a diferença dos dois, pessoal? Então, esse paciente ele vai ser levado no setor de hemodinâmica, vai ser acompanhado pela equipe de anestesista, equipe de enfermagem, equipe intervencionista, né? E lá você vai ter aí a imagem, né, realizada por injeção de contraste,
tá bom? Pela injeção de contraste. E aí você vai conseguir ver aí os pontos onde, como vocês podem ver na imagem aí, tem ou não aí a obstrução, tá bom? Então você vai... Eu achei aqui ó, uma imagem melhor para vocês conseguirem acompanhar aqui o ponto de obstrução, tá vendo? Então dependendo da porcentagem de obstrução, da quantidade de obstrução, você vai, o médico vai optar pela angioplastia ou pela revascularização, que aí é a cirurgia. Então, o cateterismo é o exame, né? Angioplastia é um procedimento, né, de colocação do stent, ou revascularização, que aí entra na ponte de safena ou mamária. Certo? Entenderam as diferenças aí? Então é isso, pessoal. Esse paciente é um paciente com um indicador para ser admitido na terapia intensiva, tanto antes do procedimento quanto após o procedimento. É um paciente que ele vai usar anticoagulante, então ele tem um risco muito grande de sangramento e também de trombo por conta do procedimento de passagem do catéter. Além disso, é importante o controle de sinais vitais rigorosos aí, por isso é um paciente que vai ser admitido na terapia intensiva com a gente, certo? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e é isso, fiquem com Deus.